noite a todos, que Jesus abençoe os nossos esforços por estarmos aqui reunidos em mais essa aula do Livro dos Médiuns online, né? É um curso que a gente vem apresentando todas as segundas-feiras, às 20 horas, e o Livro dos Médiuns é um livro maravilhoso, né? É uma continuidade, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, a codificação toda é maravilhosa, e especificamente o Livro dos Médiuns fala muito sobre nós mesmos, né? Desmistifica muitos fenômenos que a gente às vezes acha que são milagres e a gente aprende que não há milagres, né? O que há às vezes é falta de conhecimento que vai se expandindo conforme a época vai passando, não é? Então vamos dar início com a leitura do Evangelho, como a gente costuma fazer. Hoje nós vamos ler o capítulo 21, um pequeno trecho que tem como título esse capítulo: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5, prodígios dos falsos profetas. Vamos à leitura. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza, né? Kardec, então, confirma nesse pequeno trecho exatamente o que a gente estava falando, que os fenômenos são naturais. Se são considerados miraculosos é porque não se tem o conhecimento daquele fenômeno. E o Espiritismo, e mais especificamente o Livro dos Médiuns, trata muito disso, os chamados fenômenos mediúnicos, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, então, agradecendo muito a oportunidade que temos de nos reunirmos em nome do Senhor, ligados à Irmã Maria Angélica, aos nossos guias, amigos espirituais, agradecidos, Senhor, pelas bênçãos que caem do alto sobre nós, a bênção do conhecimento, para que a gente possa, aprendendo o Espiritismo, colocarmos em prática em nossas vidas. Que a inspiração do alto caia sobre todos nós, iluminando essa aula da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, vamos começar então falando da parte segunda, dando continuidade à parte segunda, capítulo 5. A parte segunda é a das manifestações espíritas, é a maior parte do livro, tem 32 capítulos, né? E a gente está estudando agora detalhadamente cada capítulo. Hoje, esse capítulo 5 trata das manifestações físicas espontâneas. E o estudo vai dos itens 82 a 99. É bastante coisa, mas são conceitos relativamente tranquilos da gente entender. E a gente vai falar mais especificamente de ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte, né? Quando a gente fala em perturbação, arremesso de objetos, às vezes pode até dar um certo medo, né? Vai ser confusão, como é isso, os espíritos fazem isso? Mas não, são fenômenos relativamente simples. E estudando as manifestações físicas espontâneas, a gente entende como é que eles se processam. E com isso perde o medo. Olha que fantástico isso, né? A gente que às vezes veio de um atavismo de medo, né, das coisas sobrenaturais, vem o Espiritismo, mais particularmente o Livro dos Médiuns, e diz que nada é sobrenatural. São leis naturais que, explicadas, se fazem claras para todos nós, né? Vamos dar andamento, então, com uma diferenciação didática das manifestações físicas. As chamadas provocadas, elas têm a intervenção da vontade do médium, né? Vamos ver, na aula passada a gente falou das mesas girantes, quando os médiuns se reuniam. Eram fenômenos provocados, manifestações provocadas, porque o médium estava ali para provocar aquilo no início do Espiritismo. Isso foi explicado pela Dulce na aula passada. Hoje nós vamos tratar das espontâneas. Simples assim, não há intervenção da vontade do médium. Existe o médium, é necessário o médium para que essas manifestações aconteçam, porém, não há intervenção da vontade dele, mas, claramente, a revelia dele, muitas vezes, né? Muitas vezes até contra a vontade, tá? Essas são as espontâneas. Olha o que é dito no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Os fenômenos, às vezes, produzem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. E quem olhar essa imagem aqui do lado, claro que isso é um certo exagero, mas veja a confusão que é, né, com cadeira no teto, uma mistura de coisas provocadas por espíritos, né? E isso assustava muitas pessoas. A gente depois vai falar dos lugares assombrados, as chamadas casas mal assombradas, em outras aulas, né?
Isso vai ficar bastante claro. Mas é possível. Essa imagem do lado, com essa confusão toda, é comum? Acontece? Não. Mas é possível? É possível. É possível. E a gente vai entender como. De todas as manifestações espíritas, isso também é texto do Livro dos Médiuns, Kardec dizendo, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. Vejam por que Kardec coloca isso. Ruído e pancada são fenômenos simples e fáceis de serem imitados. Podem ter várias origens. E muitas vezes a gente se coloca numa posição, mais uma vez repetindo, com aquele atavismo do medo, do sobrenatural, a gente acha que qualquer ruído esquisito são os espíritos que estão causando, e muitas vezes não são. Não são. Então, a primeira coisa, se a gente está num local e começa a ver coisas estranhas, umas pancadas ou uns ruídos mais especificamente, algumas perturbações, primeiro a gente busca as causas naturais da Terra. Né? O que está acontecendo? Existe alguma questão que esteja causando isso? Depois de investigado isso, se já verificou tudo e não é nada, a gente aí pode até entender que a causa é uma manifestação física espontânea. Eu me lembro de um conhecido meu que aconteceu isso na casa dele, mais especificamente, a história é verídica, na cozinha dele. Ele ouvia muitas pancadas, ruídos e começou a estudar o espiritismo por conta disso, né? Porque ele falou, meu Deus, isso aí, o que está acontecendo? E ele começou a estudar, e é um espírita, até hoje, né? Só que, quando ele foi fazer uma reforma na casa dele, descobriram uma família de gambás no forro da cozinha. Eram gambás. Né? Foi muito bom, porque os gambás levaram ele ao estudo do espiritismo. Mas vejam, ele acreditava que aquilo era causado por espíritos, chamou as pessoas, fez uma confusão. No fundo, eram gambás. Então, a gente pode, primeiro, verificar se é uma causa natural aqui, da Terra, normal. Caso não seja, os espíritos, sem problema nenhum. Isso é relativamente comum, não é? E fácil de explicar. Tá bom? Olha o que Kardec fala na Revista Espírita de 1859. Os fenômenos espíritas são de duas ordens, manifestações físicas e materiais, e as comunicações inteligentes. Isso foi falado na aula passada pela Dulce também, né? As comunicações inteligentes, elas expressam um pensamento, físicas, não. Continuando, os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores, e os elevados, os espíritos elevados, eles não se ocupam dessas coisas. Do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a trabalhos pesados, seu papel é instruir pelo raciocínio. Vamos pensar bem. O espírito superior vai ficar gerando ruído e pancada à toa, barulhos, para assustar as pessoas? Então, em sua grande maioria, essas manifestações que a gente está tratando hoje, especificamente esses ruídos e esses barulhos, são causados por espíritos inferiores e quase sempre apenas levianos. Não são nem maus, são levianos. Não é? Os espíritos superiores podem até fazer isso, mas para que fariam isso? Né? Muitas vezes podem até fazer para chamar a atenção de alguma coisa, é possível. Mas espíritos superiores, como diz Kardec, não se ocupam dessas coisas. Né? E faz uma analogia com os sábios da Terra, que não se entregam a trabalhos pesados, instruem pelo raciocínio. Então a gente, quando assistir alguma coisa diferente, ouvir esses ruídos e ficar preocupado e muitas vezes com medo, vamos pensar, são espíritos ainda inferiores, ainda estão no caminho como nós, ainda gostam de se divertir, se aproveitam do medo alheio. Então, a vantagem do Livro dos Médiuns é que é um estudo que acaba com o nosso medo, que é onde há o conhecimento, não precisa haver medo, a gente tem medo do que não conhece. Não é? Os espíritos inferiores, acabei de falar isso, agora Kardec, a frase que está no livro. Os espíritos inferiores são mais levianos do que maus. Se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Vejam, se são espíritos inferiores, querem apenas se divertir às nossas custas, eles ficam dando risada enquanto a gente busca as causas e fica preocupado e diz que a casa é mal assombrada e tantas histórias que a gente ouve por aí, quando na verdade são apenas espíritos se divertindo. Não é? Vamos falar do fenômeno agora, tá? Isso é importante. Aliás, talvez seja a coisa mais importante dessas manifestações. Vejam essa figura do lado. Um médium, um espírito e fluido.
Essa é a base dos fenômenos espíritas, fenômeno de efeito físico que a gente está tratando hoje. Há o fluido do médium, fluido animalizado ou materializado, há o fluido do espírito, né? E há uma junção, uma combinação entre eles, um fluido cósmico ou universal. Então são fenômenos todos produzidos por essa combinação fluídica facílima de entender, nem sempre fácil de fazer, né? Alguns fenômenos são muito raros, mas a base é essa. E por isso que o espírito, colocando seu pensamento e sua vontade em ação, juntamente com o próprio fluido, precisa de um médium, porque ele precisa do fluido materializado para, em conjunto com o fluido dele, criar essas manifestações. Não sei se eu fui claro, mas esse é vamos dizer assim, essa figura representa praticamente todos os fenômenos, né? A gente vai ao longo do curso repetir figuras como essa, análogas a essa, muitas vezes, porque são essas combinações fluídicas que geram os fenômenos, e mais especificamente na aula de hoje, os de efeito físico, manifestações físicas espontâneas. Vamos pensar, está o médium desenhado aí. Se é espontâneo, é contra a vontade, ou sem a intervenção, não necessariamente contra a vontade, sem a intervenção da vontade dele. Mas, mesmo que ele não tenha essa vontade, não intervenha com essa vontade, o fluido dele é usado para gerar os ruídos, as pancadas, as perturbações, o arremesso de objetos, e vamos falar do fenômeno de transporte também mais à frente. Tudo isso precisa do fluido do médium, o fluido animalizado ou materializado. Né? Então, olha só essa descrição. A ação de um espírito sobre a matéria, no fundo, é quase uma legenda da figura anterior. A ação de um espírito sobre a matéria ocorre, portanto, quando o espírito combina elementos do seu perispírito com elementos do perispírito de um encarnado, que é o médium, combinando ainda com elementos do fluido cósmico, e impulsiona essa combinação com a sua vontade ou pensamento. Isso aí foi muito explorado pela Dulce na aula passada também, falando do perispírito, porque quando a gente fala de combinação fluídica, é uma expansão do perispírito, né, dos dois, do espírito e do médium. Combina-se os elementos do fluido cósmico e o espírito coloca o pensamento e a vontade em ação. Não é? O Leon Denis chama a vontade do motor da existência. Então não basta o pensamento, é a vontade para movimentar, a vontade que movimenta. Então os espíritos, eles produzem esses fenômenos. Agora, que espírito superior, voltando ao que a gente estava falando, vai querer que fique fazendo ruído, barulho, perturbação? Não faria muito sentido. Por isso, a gente pode avaliar que quando existem esses fenômenos, geralmente são produzidos pelos espíritos ainda inferiores. Aqui é um caso que consta no Livro dos Médiuns, que é muito interessante, que é o caso do trapeiro da Rua de Noyer. É em Paris essa rua, né? E vejam aqui pela figura ao lado, vocês já podem ter ideia do que é, uma vidraça toda estilhaçada, né? Trapeiro, na verdade, é um homem que, naquela época, né, ele catava trapos na rua e vendia, trapos de tecido, né? A gente pode fazer até uma analogia de um catador de papéis hoje em dia, né? Então, geralmente uma pessoa humilde, ele catava pedaços de trapos, retalhos, tecidos, né? E ele vendia, né? Só que ele desencarnou, né? Todos desencarnamos e o trapeiro também desencarnou. Então, olha só a história que Kardec nos conta. Um fato dos mais estranhos, era estranho mesmo, passa-se neste momento na Rua do Noyer. Isso está na Revista Espírita 1860, né? Portanto, século XIX. O senhor Lesage ocupa nessa rua um apartamento. Há algum tempo, projéteis partidos não se sabe de onde vêm quebrar as suas vidraças e, penetrando no seu alojamento, atingem aqueles que aí se encontram de modo a feri-los. Então vejam, ele tem um apartamento, o senhor Lesage, e projéteis, ou projetis, os dois estão certos, são jogados e quebram as vidraças daquele apartamento. Imagina o susto de quem estava lá, né? E aí ele explica, Kardec explica, são fragmentos de lenha, pedaços de carvão de terra muito pesados, e mesmo carvão dito de Paris. A criada do senhor Lesage deles recebeu no peito, e isso resultou-lhe fortes contusões. Então,
Vamos lembrar da frase de Kardec nos primeiros slides, que esses eventos, embora sejam causados por espíritos brincalhões, ou ignorantes, ou levianos, podem causar perturbações, são importunos mesmo, né? Nesse caso, os objetos eram atirados pela janela, quebravam os vidros e chegaram a machucar uma criada. A criada do senhor Lesage ficou machucada, né? Agora vamos pensar um pouquinho nesse fenômeno. Por que a gente acha, é tão estranho, né? Como é que pode um pedaço de carvão, um pedaço de lenha, partir uma vidraça? Simples. O espírito, seu fluido, pensamento e vontade, expansão do perispírito, pegando o fluido de algum, utilizando-se, né? Pegando, fica meio feio, utilizando-se do fluido animalizado do médium, pode perfeitamente gerar um envolvimento fluídico para aquele objeto e ele é atirado contra a janela e quebra a janela. Simples. Simples de entender. Mas imagina no século XIX acontecendo isso e a criada ainda se machucou recebendo um fragmento de carvão no peito, né? Então vejam como a expansão do conhecimento que o Espiritismo nos traz joga por terra todos esses fanatismos, mistificações, histórias sobrenaturais que tanto aterrorizaram a nossa infância, né? E a gente, às vezes, cresce com esse, vamos dizer assim, com essa ideia do misticismo, né? E a doutrina espírita, é bom a gente ressaltar isso, a doutrina espírita, ela é do estudo e do trabalho, não é? A busca pela doutrina apenas para que a gente possa verificar os fenômenos ditos mediúnicos é uma parte pequena até, né? O Espiritismo é uma doutrina da transformação interior, né? É da reforma íntima. E às vezes a gente fica muito focado no fenômeno. E a gente está vendo na aula de hoje, nas próximas aulas do Livro dos Médiuns, todos os fenômenos têm explicações. Até um pedaço de carvão jogado pela janela sem ninguém ter encostado a mão nele e acertou a criada. Então, as explicações sendo dadas, fica muito simples da gente compreender isso. E fica muito simples da gente ver como isso é pouco se comparado à beleza da doutrina, né? A amplidão, a amplitude que a doutrina nos traz de perspectiva de uma reforma íntima nossa. A gente entende esses fenômenos, compreende, né? Para podermos, estudando, utilizarmos as nossas aptidões mediúnicas da melhor forma, não como esses espíritos levianos usam, mas utilizá-los pela caridade, né? Talvez esse seja o grande ponto. Os fenômenos mediúnicos podem ser produzidos por espíritos inferiores. Esse é um exemplo. Mas se nós, estudando, trabalhando, a gente consegue trabalhar mediunicamente em prol do próximo, e a gente tem as reuniões mediúnicas, tratamento espiritual e vários outros trabalhos mediúnicos, olha que beleza, usar um dom, que no Evangelho é chamado de dom santo, né? A mediunidade é um dom santo, e com isso a gente traz o bem para o outro e o bem para nós mesmos. Então, voltando ao trapego da Rua de Noé, há um diálogo até bastante extenso, aqui está um breve resumo, de Kardec com São Luís, para entender aquele fenômeno, né? Como é que é isso, né? Então, veja o que São Luís fala para Kardec, olha que interessante. São reais esses fatos. Produz essas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. É o trapeiro, né? Ele se diverte à custa deles. E é ele que produz as manifestações. E São Luís prossegue. Os diversos objetos que lhe servem de projéteis são, as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Então, aqueles objetos, lenha, carvão, eles não eram produzidos, eles eram pegos em algum lugar ali próximo, numa rua próxima, ali embaixo do prédio, e com aquela combinação fluídica que a gente acabou de explicar, e vai repetir isso muitas vezes ao longo do curso, movimentou esse espírito, esse trapeiro, mesmo sendo um espírito ainda ignorante, mas ele sabe produzir esse fenômeno, movimentou aqueles projéteis e atingiu a janela do pessoal lá da família do senhor Lesage, né? Então, vejam como é um fenômeno simples, né? São Luís explica isso de uma forma muito clara. Quem puder no livro ver o diálogo todo entre Kardec e São Luís, é muito bom, é um diálogo muito rico e explica com um detalhamento até maior o que a gente está falando. Mas vejam,
é um espírito que precisa de auxílio, de esclarecimento, como nós, muitas vezes, que a gente precisa de auxílio e esclarecimento, e é isso que o Espiritismo nos traz. Agora vamos ver o diálogo com o trapeiro. É interessante que depois que São Luís explicou isso a Kardec, o Kardec e a equipe que estava com ele fizeram uma evocação desse trapeiro, chamava Jeannet, o nome dele, e evocaram para ter um diálogo com o próprio trapeiro. E fizeram várias perguntas, eu peguei duas aqui para a gente pensar sobre elas. Primeiro, havia na rua de Noé alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Então perguntaram ao trapeiro, alguém te ajudava? Olha o que ele respondeu. Certamente achei um bom instrumento, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Vamos fazer uma pausa. Achei um bom instrumento. Então ele precisava de um instrumento para isso, para produzir esse fenômeno. Né? Por quê? Porque sou alegre, gosto de me divertir. Ele ria com o medo que o pessoal sentia lá, com a confusão que ele criava. Leviandade apenas, né? Não é nem maldade, leviandade. E olha só a outra pergunta feita ao trapeiro Jeannet. Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Resposta, uma criada. Era a que mais medo tinha. Exatamente a criada que recebeu o carvão no peito. Ela era um instrumento desse trapeiro para que o fenômeno se manifestasse. Ou seja, toda aquela explicação do perispírito expandido, combinação fluídica, quem fornecia esse fluido para o fenômeno acontecer era exatamente a criada. Ela sabia? Não. Manifestação física espontânea. Né? Sem a intervenção da vontade dela. Mas ele utilizava o fluido dela para que o fenômeno ocorresse. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa nós temos o chat também depois da aula aí para maiores esclarecimentos. Mas a criada, ela morria de medo, fazia ele se divertir e ainda dava o fluido. E aí é bom a gente também falar uma coisa. É importante que às vezes a gente lê isso, lê o livro dos médios e fala assim, puxa, mas então qualquer espírito pode pegar meu fluido? Como é que é isso? Eu sou indefeso? Né? Eu não tenho vontade disso aí? Alguém pode pegar meu fluido para jogar uma pedra na vidraça? A resposta é pode, pode. Mas é assim? Não. Se a gente está sintonizado com a casa da irmã Maria Angélica, com Jesus, se a nossa sintonia é elevada, não é? A gente compreende essas coisas, o nosso fluido pode até ser usado por algum espírito leviano, mas nós estamos sabendo o que está acontecendo, porque é uma manifestação física, né? Física. E essa troca de fluido é o tempo todo, nossa, para os diversos fins. Por exemplo, de uma reunião pública, do passe, a troca fluídica, a doação fluídica, como um tratamento espiritual, é usada para um fim nobre, a aptidão mediúnica para a caridade. Nesse caso, não. Então, a gente estando tranquilo, compreendendo, sintonizado, não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, porque a gente vai estar vinculado a espíritos bons. Né? Se a gente, por outro lado, morre de medo, ignora essas coisas, pode se assustar muito, como foi o caso da criada lá em Paris, e até hoje isso pode acontecer, embora seja menos comum. Naquela época era muito mais comum, em função de estar no início do espiritismo, mesas girantes, né? Ruídos e barulhos eram mais comuns, mas existe até hoje. Tá? Bom, agora vamos para o fenômeno de transporte. Esse caso da rua Noé falou do arremesso de objetos que é possível. O fenômeno de transporte é diferente. É muito raro, esse fenômeno é muito raro. Vamos ver um pouquinho o que é isso. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar onde estão os observadores. Então é um fenômeno onde há um transporte espontâneo de objetos. Né? Também é uma manifestação física espontânea, portanto, acontece sem a intervenção da vontade do médium. Vamos detalhar um pouquinho isso. Principais características. A intenção é benéfica. Então vamos diferenciar logo aqui os ruídos, pancadas e perturbações do transporte. Tá? O fenômeno dito de transporte, a intenção é benéfica. Não há uma intenção de perturbação ou de leviandade, como o caso anterior. Os objetos geralmente são graciosos. Uma flor, um pequeno anel. Né? O objeto se transporta de um lugar para outro, por isso que é fenômeno de transporte. A maneira é delicada, né?
Vejam que é um fenômeno mais sutil, muito diferente de pancada, de arremesso de objetos quebrando vidraças. De maneira muito delicada. E importante, o fenômeno é muito raro e complexo. Muito raro mesmo. E por que complexo? A gente pode até dar uma dividida que traz uma separada didaticamente, que ruído e pancada é mais ou menos simples de se produzir esse fenômeno. Tendo os médiuns à disposição, o espírito colocando pensamento, vontade e movimento com o fluido dele, é simples. Esse é difícil. Por quê? É complexo. Difícil também. Por quê? Porque ele é um fenômeno que envolve um fluido muito específico. Muito específico. Normalmente é apenas um médium que é usado para esse tipo de fenômeno, né? Enquanto no outro pode-se utilizar fluidos de vários médiums, no caso de ruídos e pancadas. Nesse caso, geralmente é um médium só que é utilizado, e com aptidões mediúnicas muito específicas. Erasto, que contribuiu maravilhosamente para o Livro dos Médiuns, há diversas e diversas intervenções de Erasto no Livro dos Médiuns, como essa, é um espírito que ajudou demais a Kardec na codificação. Ele diz o seguinte, um resumo, no livro está bem detalhado também, vale a pena ler. Ele diz que os médiuns sensitivos são essenciais para esse tipo de manifestação. Médiuns sensitivos. Vamos explicar isso. Seu sistema nervoso, facilmente excitável, lhes permite, por meio de vibrações, projetar ao redor de si uma grande quantidade de fluido animalizado. Então, vejam, o conceito é o mesmo. Né? Projetar fluido animalizado. O espírito expande, o fluido é projetado e utilizado para o fenômeno, mas é um fluido específico. Eles são dotados, os médiuns sensitivos, do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e penetrabilidade através de seu fluido. Por que o fenômeno é raro? Porque precisa do médium sensitivo. Médium sensitivo, é bom a gente fazer um parênteses, não é que seja um médium melhor que os outros, não é que seja um médium forte, né? Às vezes a gente traz isso, né? A casa é forte, a casa é fraca, o médium é forte, o médium é fraco. Não. Os médiuns têm diversas aptidões. A mediunidade é um dom santo. Todas são nobres, todas são igualmente importantes. É bom a gente ressaltar isso, que às vezes a gente pensa, não, o médium que vê, o vidente, é um médium especial, não é? É um médium como o audiente, como o psicofônico, como o intuitivo. A gente, ao longo do curso, vai falar todos esses tipos de mediunidade e vamos mostrar que médium bom é aquele que é compromissado, que é responsável, é aquele que trabalha em nome de Jesus. Esse é o médium bom, conforme a sua aptidão mediúnica. Senão a gente começa a criar aqueles, a gente conhece exemplos, aqueles gurus, né? O médium que é vidente, ele vê, eu quero uma conversa com esse médium que ele vê tudo. Depende. Quem vê muito, por exemplo, não vê só coisas boas. Então, como é que essa mediunidade é usada? A gente aqui entra num conceito que não é da aula de hoje, mas a mediunidade em si ela é neutra. O uso da mediunidade é fundamental para definir para que lado nós vamos. Vai ser um uso leviano ou vai ser um uso nobre, importante, caridoso? Né? Então, é importante a gente falar isso, eu acabei mudando de assunto um pouquinho, mas eu volto, porque os médiuns sensitivos têm uma característica especial, fluídica. É fluido. A mediunidade é uma disposição orgânica. Então são pouquíssimos os médiuns cujo fluido está apto a produzir essa manifestação do fenômeno de transportes. Tá bom? Não que sejam melhores, nem que sejam piores. Né? São características do próprio médium. A pergunta natural, como a gente descobre essas características? Estudando e trabalhando no centro espírita. Os fenômenos mediúnicos devem ser exercitados no centro espírita, em qualquer centro espírita sério, como é o caso do SEMA. Estudando para expandir o conhecimento e trabalhando para colocar em prática o que se aprende, trabalhando especificamente nesse caso o trabalho mediúnico, a gente vai saber, conhecer mais sobre nós mesmos e entendermos quais são as nossas aptidões mediúnicas, estamos aptos para ajudar como o próximo. Seja o próximo encarnado ou desencarnado, e principalmente a gente ajuda a nós mesmos. Tá claro? Vamos em frente. Como é que se processa o transporte dos objetos?
Interessante porque é um fenômeno que, imaginem, uma flor que aparece do nada, vai de um lugar a outro, sem ninguém ver. Quando a gente fala em transporte, a gente não vê a flor voando, não. A flor desaparece de onde estava e aparece em outro lugar, pegando o exemplo da flor. Então, como é que se dá isso? Como é que uma flor desaparece e aparece em outro lugar, por exemplo, numa sala até fechada, né? Vamos lá. Matéria não é compacta. Toda matéria é composta de moléculas, sabemos disso, tá? Há espaços entre as moléculas, embora não sejam visíveis aos nossos olhos. Para a gente olha uma flor ou olha um vaso, parece que é totalmente compacto, mas não é, porque é composto por moléculas e existem espaços entre essas moléculas. E é pelos espaços existentes entre as moléculas que os objetos são transportados. Fluido. O próprio Erasto, no Livro dos Médios, diz que a gente está longe de compreender todas as características dos fluidos e as combinações entre os fluidos. No fundo, a gente está falando de manipulação de fluido por espíritos. E a gente não tem o conhecimento científico disso ainda, mas pode compreender que esse transporte é feito através da utilização de fluido do espírito juntamente com o fluido do médium, dentro do fluido cósmico ou universal, e aí é como se embebesse aquele objeto, uma flor, um anel, objetos graciosos, normalmente esse fenômeno trata, e com isso ele, aos nossos olhos, ele some e aparece em outro lugar, ele é transportado de uma maneira invisível. A gente fala, puxa, mas isso existe? Existe. É comum? Não. Raríssimo. Raríssimo pela dificuldade justamente de poder manifestar esse fenômeno, de conseguir um médium. É um fenômeno muito sensível. Se tiver, por exemplo, um público, dificilmente ele vai acontecer. Porque o próprio fluido e os pensamentos das outras pessoas assistindo impedem esse fenômeno. É um fenômeno sutil, sensível, raro, mas está lá no Livro dos Médios e a gente precisa compreender. Pergunta: numa sala totalmente fechada, os espíritos teriam condição de introduzir nela um vaso com flores? Já vimos que sim. Está totalmente fechado, paredes, portas. Como é que se processa isso? Vamos ver, primeiro a resposta é sim mesmo. Ó. Sim, é possível. Está aqui até no canto um vasinho com uma flor. Digamos que um vasinho com uma flor vai sair de um lugar, tornar-se, entre aspas, invisível, porque é invisível aos nossos olhos, e aparecer numa sala fechada. Vamos ver como é que é isso? Primeiro, passo a passo. Médium e espírito. A gente vai repetir isso 1000 vezes. Precisa do médium com seu fluido materializado e precisa do espírito com seu fluido. 2. O fluido do médium, que é material, mais o fluido do espírito, que é espiritual, se combinam. Vocês vejam na figura que há uma interseção fluídica, é uma combinação fluídica. 3. Os espíritos envolvem o vaso numa espécie de névoa, que é o fluido combinado, e o objeto some. Por que some? Porque aquela combinação fluídica penetra nos espaços entre as moléculas daquele objeto e envolvem de uma forma que o objeto, aos nossos olhos, some. Né? Simples de entender, dentro do nosso conhecimento científico, porque nós não conhecemos todas as qualidades fluídicas. Isso o próprio Erasto diz. Mais uma vez, a gente já falou isso numa aula anterior, tem perguntas que a gente põe no bolso. Como é que o fluido, com que característica química, física, sei lá, ele age? Não sabemos. Mas o fenômeno se processa dessa forma. O vaso é matéria, a flor é matéria. Isso não temos dúvida. A junção dos dois fluidos tem a propriedade de desmaterializar os objetos, desmaterializar a matéria, porque ele se torna invisível. Agora é importante, não existe a desagregação molecular. Isso só ocorre quando o vaso quebra, quando quebra a cadeia molecular. O que ocorre é uma descondensação. Então vejam, o vaso, se houvesse uma desagregação das moléculas, ele quebrava. Não existe isso. Pelo espaço entre as moléculas, aquele fluido combinado envolve, torna invisível e com isso pode transportá-lo. Tá? Os espíritos recompõem essa matéria dispersa no espaço. Eles têm o conhecimento, que nós não temos,
de como aglutinar e desaglutinar essa matéria, como um químico no laboratório. Nada mais é do que um trabalho como se fosse de um químico, só que de uma química muito avançada que nós, por enquanto, ainda não temos acesso. Então, uma flor com um vaso de flor de algum lugar, embebido naquela combinação fluídica de um médium obedecendo à vontade e o pensamento daquele espírito, ele pode se tornar invisível e aparecer em outro lugar, mesmo numa sala fechada, fenômeno raríssimo, tá bom? Mas a gente já sabe como é que funciona agora. Ruído e pancada é mais comum, né? A gente às vezes mesmo já ouviu ruídos, pancadas, quando não é algum fato externo, ou um gambá, como no exemplo do meu conhecido, mas esse aí é raro, é bem raro mesmo. E nesse caso, então, com a explicação dada, o vaso atravessa para a sala fechada. A ciência nos fala que matéria não ocupa o mesmo lugar de outra matéria. O objeto agora fluídico passa através dos espaços entre as moléculas da matéria. Por que essa explicação? Porque uma sala fechada tem paredes, né? Então, como é que pode? Vai ter o vaso e a parede estão ocupando o mesmo lugar do espaço? Não estão. A parede também é feita por moléculas que também têm espaços, então os fluidos combinados vão passando por esses espaços e o fenômeno então pode se dar. Olha o que o Erásto fala. Isso também já foi falado na última aula. Às vezes é bom a gente dar uma repetida porque vai fixando conceitos. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência. De onde se segue que se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, que é típico do fenômeno de transporte, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Vamos entender o que o Erásto diz. Os objetos são graciosos. Por exemplo, é sempre da flor de um pequeno anel. Não é que seja impossível um objeto mais pesado. Lembrem que na última aula a Dulce falou até de um avião, né? É possível? É. Mas só que a massa desses fluidos é proporcional à dos objetos. Como esse é um fenômeno raro, envolve um médium com uma aptidão muito específica fluídica, né? Geralmente essa massa desses fluidos combinados é possível para transportar um objeto mais leve, não o mais pesado. Mas é possível transportar o mais pesado? Sim, é possível. Né? Então, embora esse fenômeno dificilmente a gente verifique, eu vejo por aí, é bom a gente entender isso, né? Eu até, na hora que eu contei o caso do trapeiro de Noé, eu falei que ele não produzia os objetos, ele pegava na rua. É possível produzir os objetos? Sim, é possível, né? Mas é uma aula mais à frente. Então o livro dos médiuns, ele é tão didático que ele vai trazendo um entendimento aos poucos dos vários fenômenos, das várias possibilidades, esse entendimento bem. E serve para que esse entendimento? Primeiro, para a gente saber como é que funciona, para eliminar o nosso medo, e para aqueles entre nós que temos uma mediunidade até mais ostensiva, porque na verdade todos somos médiuns, né? Todos, pelo menos a intuição nós temos. Mas muitas vezes a mediunidade é mais ostensiva e, por medo, muitas vezes, a gente demora a procurar o centro espírita. E olha que maravilha, a gente eliminando o medo e procurando uma casa séria, a gente pode educar essa mediunidade, a educação mediúnica. E com a mediunidade educada, a gente usa ela para o bem, para auxiliar o próximo e auxiliar a nós mesmos. Tá legal? Eu costumo dizer que esse é o slide mais importante, mediunidade com Jesus. Porque no livro dos médiuns nós vamos estudar vários e vários tipos de mediunidade, as aptidões mediúnicas, os fenômenos, como é que se processam, mas a mediunidade, ela é neutra. A gente, em relação ao uso da mediunidade, numa casa séria como a nossa, o SEMA, a gente precisa exercê-la com Jesus. Isso significa muita coisa, com responsabilidade, com muito compromisso nas tarefas, né? Com muito estudo, enfim. A mediunidade com Jesus abrange a utilização dela com amor, com disciplina. E o trabalho mediúnico, fica o convite para todos que estão assistindo e que estão estudando, alguns estão repetindo já esse curso, vendo novamente, alguns estão começando agora e sentem em si algumas características da própria mediunidade, fica o convite para buscarem uma casa, a nossa está de portas abertas, e convidando para que se use essa mediunidade para o bem. É lindo, maravilhoso, como diz
o Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é um dom santo. Então vamos aproveitá-lo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final. Antes disso, só para lembrar que a aula que vem nós vamos tratar das manifestações visuais, tá bom? A gente tratou das manifestações físicas antes, hoje das manifestações físicas espontâneas. A aula que vem, não percam, imperdível, das manifestações visuais. Vamos fazer então nossa prece, mais uma vez agradecendo ao Pai pelas bênçãos do alto. Pai de amor, de misericórdia, Pai de justiça, obrigado, Senhor, por tanta luz. Que o Mestre Jesus siga nos amparando, fortalecendo. Que os bons espíritos nos inspirem para que nós usemos a mediunidade para o bem, para que nós perseveremos no estudo, no trabalho. Às vezes a gente consegue ainda ter a iniciativa de buscar uma casa espírita, a iniciativa do estudo, mas não persevera. Senhor, nos dê perseverança para seguirmos firmes, sempre com Jesus, como diz a nossa querida irmã, para a frente, para o alto, para Jesus. Graças a Deus, muito obrigado a todos.